Muito bem, bem-vinda, Priscila, mais uma vez, à sua primeira sessão. Quero dizer que você está aqui no lugar seguro. Esse lugar aqui você pode chorar, pode rir, pode xingar, com algumas limitações, e abrir o seu coração mesmo, porque você não tem julgamento aqui de qualquer coisa que você falar. Não é essa a intenção. A intenção é a pessoa sentir que finalmente posso dizer isso, o que eu sinto, como eu estou, entendeu? É para isso aí. Então, essa sessão está sendo gravada, não vai ficar disponibilizada a gravação, a não ser que você queira. Eu só vou disponibilizar para você e quem vai ter acesso é as pessoas que você passar o link. Eu não vou passar para ninguém sem a sua autorização. Se você achar que em algum momento pode usar trechos essa gravação, você use. E se você quiser e achar que podemos partilhar alguma coisa em comum, também. Mas é o lugar seguro aonde você toma a sua decisão, tá bom? Ok, Combinado? Então, quero conhecer sua combinado. história, quero que você conte de você desde a infância, né? Nós temos aqui 40 minutos juntas e fica à vontade, então, para você falar, eu vou fazendo perguntas, e é isso aí. É isso então. Então tá bom. Prazer, meu nome é Priscila Micodici. Muito obrigada por estar disponibilizando isso. Eu precisava mesmo de um lugar assim, porque fazia muito tempo que eu não, que essa questão da conversa mesmo, de conversar com alguém, né? Gente, eu sou a pessoa do marketing, né, das mídias aí, então eu acabava conversando com o ChatGPT, né, que me ajudava bastante. Mas nada substitui uma pessoa para conversar, né? É, então, como que eu posso falar da minha infância, né? Como que eu posso falar assim? Sou Priscila, nasci no Rio de Janeiro, em Belfort Roxo, né? Depois o que eu lembro dessa época lá da minha infância No Rio de Janeiro? é de um aniversário que não sei se foi meu no Rio de Janeiro, em Belfort Roxo. É porque sua imagem assim travou, aí eu fui continuando, né? Mas assim, em Belfort Roxo, mas a minha família toda, a gente mora mesmo em São João de Meriti, né? Toda a minha família é de São João de Meriti, mas alguma coisa aconteceu para que eu nascesse lá, mas só nasci lá. São João de Enfim. Meriti é onde? É no Rio de Janeiro mesmo, é do lado do Belfort Roxo, é tipo a cidade Ah, vizinha, entendi. né? Uhum. Ali. Eu nasci e eu lembro que naquela época era uma época feliz, porque eu tinha a casa, né, dos meus pais, que era uma casa grande, né? Tinha meu quarto lá com meus irmãos, com meu irmão, porque eu tenho um outro irmão, que ele tem 1 ano de diferença de mim, né? E eu lembro que a gente a gente assistia desenhos juntos, a gente é, tinha nossos brinquedos e tudo mais. A gente tinha muito brinquedo porque a família era grande. Eu acho que a gente acabava ganhando, assim, a gente tinha bastante, né? E, e aí eu lembro que teve uma vez é, como que eu posso dizer, de uma festa. Eu acho que foi uma festa, não sei se foi a minha ou se foi de uma outra pessoa, que é isso que vem na minha memória agora, né? Eu estava me sentindo uma princesa, linda e maravilhosa, com meu sapato branco, lindo e maravilhoso. Eu lembro que eu pisei no cocô e meu pai e minha mãe ficou extremamente nervosa comigo porque eu tinha pisado, né? Porque tinha cachorro lá, acabei pisando, porque estava escuro, que era noite e tudo mais, né? Mas enfim, mas eu lembro que era uma época feliz, né? E lembro dos meus avós, né? Dos meus avós maternos, porque a gente morava atrás, que na verdade é ainda, né? Lá é um terreno grande. Aí do lado assim tem um acesso para onde eu morava e na frente, do ladinho assim, é a casa dos meus avós, né? Eu lembro que quando a gente ia lá, a minha avó ela sempre ficava com pano. O Rio de Janeiro, gente, é calor, tá? Eu passo mal lá. Eu moro em São Paulo hoje, mas eu passo mal lá. E imagine, a minha avó, ela ficava com uma coberta o dia inteiro.
uma coberta o dia inteiro, andando pra lá e pra cá pra casa, uma coberta o dia inteiro. E eles gostavam de fumar muito. E eu lembro que um desses dias, eu falei pra minha avó assim, o que é isso, vó? Como que faz isso daí? Ela falou assim, vou te ensinar, vem aqui. Aí chamou eu e meu irmão, a gente foi lá, ela deu cigarro pra gente usar, mas aí eu, como que eu posso dizer? Eu tossi tanto, assim, tipo, eu passei mal tanto que hoje eu não fumo, gente. Meu irmão fuma, o pessoal toda hora fuma, eu não fumo, porque, meu Deus do céu, eu sinto nojo de cigarro, né, depois dessa época. Mas não que eu não conviva com pessoas que são fumantes, mas enfim. É isso. Então, mas, como eu falei, da minha infância lá, e aí depois teve uma situação onde meu pai e meu avô estavam brigando, né? Meu pai sempre vinha para São Paulo para poder trabalhar e voltava, mas aí meu pai e meu avô começou a brigar, né? E meu avô tinha um facão, esse facão de bananeira, pegou e foi para cima do meu pai. Meu pai pegou uma faquinha de serra dentro da mala dele para poder confrontar também. E eu estava do lado de fora, estava na calçada, junto com meu pai e meu irmão, estava do lado do meu pai, e minha mãe estava na porta dos meus avós. E o meu avô falou assim para minha mãe: ou eu ou eles. E aí a minha mãe entrou para dentro de casa. A minha mãe, eu lembro do vestido que ela estava usando. Ela estava usando um vestido branco, todo florido. E a minha mãe, ela pegou e foi, foi para dentro de casa. Depois disso, eu não lembro muita coisa. Depois disso, eu não lembro. Disseram que a gente porque a gente veio para São Paulo, né? Dizendo que a gente estava na rodoviária, né? Que depois a minha mãe foi lá, levou blusa pra gente, levou roupa pra gente. Mas eu não lembro disso. É uma coisa que eu não me recordo dessa parte, Mas me né? fala outra coisa, peraí. É, só um pouquinho. Sim. Peraí. O seu avô confrontou sua mãe para ela escolher, Uhum. mas eu não entendi bem. Ela escolheu o quê? Ela fez o quê? Vocês mudaram? O quê? Então, a minha mãe entrou para dentro de casa, porque a gente Desse- estava na calçada junto com meu pai. E minha mãe estava na porta dos meus avós, na porta de entrada, assim, da casa deles. Aí meu avô falou assim, ou eu ou eles. Aí ela pegou, entrou para dentro de casa, assim, virou as costas, assim, entrou pra dentro de casa e a gente ficou lá fora. Então ela ficou com os seus avós. Sim, E aí, você foi com seu pai. sim, eu fui com meu pai. Ah, então o seu pai decidiu mudar para o Rio de Janeiro. Não, decidi mudar para Para, São Paulo, porque a gente morava no Rio de para Janeiro. São Paulo. Para São Paulo, ok. Ok, o que mais? Ele decidiu vir para São Paulo. E aí, quando E eu vim levou para São Paulo, você e seu irmão. Vocês são dois, não é? foi eu e meu irmão, a gente veio para São Paulo. Uhum. E aí, é, Eu não eu não sei lembro se de eu mais nada dessa época, não, assim. eu lembro, não lembro da rodoviária, que disseram, meu pai falou assim, que depois minha mãe foi lá, levou coisa na rodoviária pra gente, eu não lembro dessa parte, mas eu lembro de Uhum. quando eu vim para São Paulo, né, eu nem sei se eu posso contar essa parte aqui, mas eu vou contar, Não, então é e, assim, deixa eu te falar. Eu quero que você conta tudo que você sentiu no seu coração. E esse aqui, a gente pode interromper a gravação, se você quiser, mas esse aqui não é para ser publicado. Por isso que eu te perguntei qual a sua opção. Eu quero que você solte aí e fale tudo que você quiser. A única pessoa que vai ter acesso a isso é você. E aí você decide o que que vai fazer com o material. Por isso que no início eu me comprometi que eu não vou fazer nada, a não ser que você queira. Está gravado e você vai ter acesso a isso. Então, é o momento de você falar, soltar, sem medo. Ninguém está ouvindo, está aqui no fone. Então, não ah, tenha medo. Então, você não lembra de muita ok, espero coisa, que mas também todo lembra mundo da esteja viagem. ouvindo, mas eu tô aqui na sala, Ah, entendi. E aí? Quer fazer outra hora? Já por esse motivo? não entendi, Quer você fazer travou, quer fazer em outro? Tá ouvindo? Tá ouvindo? ok, Tá me ouvindo? tô ouvindo, Quer deixar para fazer em outro tô, momento, quando você estiver sozinha?
Eu acho que aqui dá pra fazer, porque eu não vou ter outro momento sozinha, porque eu tenho em casa eu não vou estar sozinha, nunca eu tô sozinha. Tá bom, fixar. Se quiser Eu vou fazendo continuar, aqui, eu conto aqui, tá? Mas tá. aí, depois que a gente mudou pro Rio de Janeiro, apesar assim, que quando eu conto isso, eu conto, mas eu não sinto dor de contar, entendeu? Eu Uhum. conto e conto, né? Aí depois que eu mudei, a gente mudou pro Rio, eu e meu pai, meu irmão, naquele tempo ali, e foi a primeira, e aí, o que eu lembro, que a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente chegou em São Paulo, a gente foi para um hotel, aí foi o primeiro abuso, né? A primeira vez que aconteceu. Que eu simplesmente acordei sem nada, né? Foi isso. Dessa parte eu me lembro assim, como se fosse ontem, né? Hum. E aí depois foi acontecendo mais, né? E E quem cometeu isso foi? foi meu pai, Uhum. E aí? foi meu pai, foi meu pai. Eu lembro que eu acordei, que a gente estava numa cama de casal, eu e meu irmão e meu pai, Você tinha quantos né? anos? Eu tinha uns 5, 6 anos naquela época. Uns 5 anos, assim. Sim. Né? E eu lembro que eu senti muita vergonha, porque eu lembro que minha mãe falava assim, não fica, sem roupas perto dos meninos, né? Sempre quando usar saia, usa com uma calça, né? Sempre quando usar alguma coisa, tipo, eu sempre me guardava, assim, né? E eu lembro que eu acordei com muita vergonha, assim, que tinha um espelho bem na frente, assim, eu me olhei no espelho e me senti com muita vergonha. Muita vergonha, muita vergonha. Eu não sabia o que fazer com aquilo, tipo, porque me deixaram sozinha lá. Porque simplesmente o meu pai foi lá pro banheiro e me deixou sozinha. Tipo, eu fiquei, o que fazer com isso? Né? Fiquei assim, entendeu? 5 anos? Hum? 5 anos? 5 anos, Sem nenhuma orientação? Fazer o quê? sim. Uhum, sim. É. Continua, pode falar, à vontade, estou aqui para você. Sim, com 5 anos, né? Eu tive. Aí eu. E como que meu irmão tava dormindo, eu falei, vou rápido, tipo, vou tentar me vestir, né? E eu fui lá porque assim, eu sempre fui acostumada a minha mãe fazer as coisas para mim assim, porque minha mãe, ela é uma mulher muito cuidadosa, sabe? Muito cuidadosa comigo. Ela sempre arrumava meu cabelo, ela deixava meu cabelo muito alinhadinho. O meu cabelo nunca ficava desarrumado com a minha mãe. Minhas roupas sempre bonitinha, sapatos sempre bonitinho, sempre toda a negra linda, né? Toda no estique. Minha mãe nunca me deixava desse jeito. E aí, depois que aconteceu isso, gente, eu, eu não sabia o que fazer comigo, tipo, me arrumar, como fazer isso, né? E, e aí depois foi acontecendo, a gente mudou uma casa, inclusive aqui em Guarulhos, que eu descobri, e essa casa é aqui perto, né? Quando eu vou pro podcast, toda vez que eu vou pro podcast, eu passo pela rua, passo na travessa, toda vez que eu vou pro podcast, né? E a gente foi morar nessa casa, né? E aí a minha mãe voltou. Tipo, voltou. Minha mãe voltou a morar com a gente. Só que ela voltou de uma forma diferente. Não é aquela mulher linda, maravilhosa, sabe? Eu vou te mostrar depois a foto da minha mãe. A minha mãe, pelos meus tios lá no Rio de Janeiro, pelo pessoal do Rio de Janeiro lá, porque eu fui lá conversar, era conhecida a mais linda do bairro. A mais linda do bairro, minha mãe. Tipo,
E a minha mãe era filha caçula já, né? Minha filha caçula. E a minha mãe estava fazendo faculdade acho que era ciências contábeis, né? Ela também ela leu a Bíblia 2 vezes, a minha mãe. Gente, ela é uma mulher incrível. Pensa na mulher que é a mulher, assim, leu a Bíblia 2 vezes. Uma mulher muito carinhosa, assim, muito dedicada nas coisas dela. Ela estava começando a falar inglês, né? Então, acho que é por isso que eu gosto de coisa, né? E, tipo, ela é desse jeito assim. Mas aí, depois, quando ela chegou, quando agora vindo para esse episódio aqui de volta, não era mais aquela mulher, assim. Ela não tinha, o cheiro dela não era mais daquele jeito. Era um cheiro muito forte, assim, de uma pessoa que não tomava banho, que não se cuidava. Descabelada, com as roupas assim muito desalinhadas e tipo, e às vezes dava até medo de olhar para ela, olhando no olhar de criança, tá? É, dava assim um medo assim de olhar para minha mãe, mas eu assim eu continuava com a minha mãe, né? E ela, meu pai deixava a gente sozinho com ela, né, para ele poder trabalhar, porque meu pai sempre foi autônomo, ele sempre comprava as coisas assim para vender, sabe? Tipo um afiliado, só que vendendo sacolinhas, Material. essas coisas. É. Tipo esse negocinho, vendendo assim. E ele vendia as coisas para poder trazer para dentro de casa e tudo mais, e a gente ficava com a minha mãe. Só que quando a gente ficava com a minha mãe, a gente ficava na rua. E aí isso não é uma lembrança minha. Isso daí foi porque eu peguei um depoimento de uma pessoa que morou aqui, junto comigo. Que ela me viu, ela falou assim, Pri, eu nunca imaginei que você ia se tornar um mulherão desse, né? Porque você era tão magrinha, tão pequenininha, tão magrinha, assim, você era alta e magrinha, assim, toda mirrudinha. Eu nunca imaginei que você ia ficar desse jeito assim, né? Aí eu perguntei para ela sobre a história, e ela me contou. Ela falou assim que dava dó de ver a gente, porque a gente ficava muito na rua largada, né? A gente ficava na rua largada. E a minha mãe, ela ficava indo de um ponto para a rua, assim, de um ponto a ponto andando, falando sozinha, assim, de um ponto a ponto, né? E a gente ficava sozinha na rua, tipo, descalço, largado assim, eu e meu irmão, né? E E é isso que eu lembro da minha infância. Eu lembro também que tinha uma pessoa que. Eu lembro disso da minha infância. Lembro de que ela tentava, assim, fazer algumas coisas assim para nos alegrar, assim, tipo, pintar o rosto e tudo mais, só que ficava muito amedrontador, assim, né? Mas assim, eu vejo que hoje foi tipo um jeito de ela deixar feliz assim, só que foi um jeito dela, Quem né? fazia isso? A sua mãe? Oi? Uma pessoa que fazia isso ou sua mãe? Não entendi. É, minha mãe que fazia. Ah, não, a minha mãe fazia esses negócios assim pra poder alegrar assim, mas ela acabava pintando assim de uma forma que parecia tipo como se fosse um bicho assim, tipo, né? Mas enfim, era o jeito dela de fazer, assim, de querer fazer. E mas era desse jeito assim, a gente ficava sozinho, né? Eu lembro que a casa ficava muito escura porque ficava com tinha uns cobertores assim na janela, né? Fechando a casa. Eu lembro que ficava. Eu lembro que ainda continuava, meu pai, né? E uma dessas vezes, assim, que eu mais me lembro, assim, que me causa mais dor, foi quando eu fui dormir, a minha mãe dormiu do meu lado e meu pai deitou do outro lado. E ele me abusou. E minha mãe, ela ficou petrificada na cama. Ela ficava assim, ó, petrificada assim na cama, deitada assim. E eu lembro que vinha uma fresquinha de luz assim, clara, que o pano que ficava na minha janela era azul.
E aí à noite vinha a luz assim, veio uma luz assim no rosto dela assim. Eu lembro disso assim, e uma lágrima caindo assim, mas ela ficava petrificada. Eu Consegui via assim um reagir. ataque de pânico, sem reagir, sem conseguir reagir. E aí depois disso, eu via que a minha mãe tinha muito cuidado comigo, né? Aí eu lembro que doía muito nas minhas partes, eu chorava muito de dor, eu chorava muito. Aí eu nem lembro meu pai nessa, né? Eu lembro meu pai só passando assim, tipo, ignorando. E minha mãe tendo que estar lá junto comigo. Eu sentada na privada assim, minha mãe lavando, né? Aquele olhar de tristeza assim e de dor. E eu chorando, chorando. Eu falei assim, mãe, porque eu não entendia por que que tava doendo. Eu, falei assim, tipo, eu só pensava assim, por que que tá doendo? Eu lembro disso assim do pensamento, porque eu falo assim, meu, por que que tá doendo? Eu não queria que doesse, né? E aí ela muito delicada assim, para lavar, pra poder fazer, né? E eu lembro que ela me dava coisas fortes assim para comer, que era fubá, sabe, fubá. Sim, Ela me sim. dava muito isso para comer, né? Ela me dava muito, eu lembro que ela me dava muito isso para comer. Então, foi isso, sim. E aí eu lembro que depois disso, como eu falei, da minha infância eu lembro de partes assim, eu não lembro de brincadeiras, eu não lembro de coisas que sejam só, como eu falei, daquele tempo lá quando eu estava no Rio. Mas daqui eu não lembro muito. E aí eu lembro que teve um dia que meu pai levou minha mãe embora. Nesse dia que meu pai levou embora. Que foi assim. É, ele pegou uma calça do meu irmão. Sabe, sabe aquelas calças que abria no meio assim, né? Você sabe aí, né? Aí eu lembro que era uma cor bem marrom, sabe aquela cor marrom que eu falo que é cor de cocô, que é aquela cor marrom. Com as De burro calças quando assim. foge. Aí eu peguei, ele pegou, e eu lembro que a gente estava assistindo televisão, eu e meu irmão, a gente estava deitado assim, de brucinho, assistindo televisão. E meu pai comprou uns ovinhos assim. Meu pai nunca comprava. A gente pedia pro meu pai, e eu lembro que ele nunca comprava esses ovinhos, ele comprou pra gente. Uns ovinhos assim de chocolate, sabe? Que vinha num Uhum. pote assim. Ele comprou pra mim e pro meu irmão. E aí eu lembro que eu nunca prestava atenção no meu ambiente, mas naquele dia, eu não sei porquê, alguma coisa me fez prestar atenção. Ele pegou aquela calça, né? E enrolou numa numa faca bem grande assim, enrolou. Pegou a mão da minha mãe, colocou para trás assim e foi levando para a porta. Foi levando para a porta. E a minha mãe, tipo, ela foi assim. E aí quando ele passou, ela passou para a gente, aí ela pediu um desse chiclete pro meu irmão. O meu irmão não deu. Ele falou assim, não. Aí eu peguei e fui lá e dei para ela do meu. Peguei e fui lá para ela e dei do meu. E depois disso eu nunca mais vi minha mãe. Depois disso, eu não consegui mais. Assim, nunca mais não, eu vi depois de grande. Mas depois disso minha mãe foi embora. Né? Foi nessa época, assim. E aí depois veio várias pessoas cuidar da gente lá em casa, né? E era muito constrangedor, assim, porque meu pai às vezes queria pegar as meninas lá dentro de casa. Aí teve uma situação que a menina bateu nele. Ai, gente, eu sentia medo dentro da minha casa, né? E depois a gente conheceu uma pessoa que foi essa que me relatou, né? Que ela era muito simpática, né? Ela na época tinha 17 anos, ela ainda ia para a escola, ainda, né? E ela começou a cuidar da gente, começou a cuidar da gente lá. Eu lembro que teve uma vez que ela levou um bolo de aniversário pra gente. Aí eu fiquei tão feliz, assim, eu falei assim, nossa, eu vou ter um bolo de aniversário. Ela levou, foi muito feliz, assim.
E aí depois ela começou a ter um caso com meu pai, né? Mas como a família, o irmão dela era policial, aí eu lembro que a gente foi na casa deles lá e o irmão dela pegou a arma, colocou assim e falou assim, ó, ou você vai embora daqui, porque você não vai ficar com a minha irmã. Pegando na arma, assim, ó. E eu não entendi nada que tava acontecendo, porque eu tava, porque, meu, um homem daquele tamanho, com aquela arma lá, né? E aí, depois disso, a gente foi morar em outro lugar. A gente foi morar em outro lugar, assim, né? Só que aí depois a gente descobriu que ela tava grávida, né? A gente só descobriu pelo Facebook. A gente descobriu que a gente tem uma irmã pelo Facebook. Mas ela já tinha 20 anos já, tá? Sim. Essa minha irmã, E a né? sua irmã já tem 20 anos? Não, tem mais agora, né? Uhum. Tem acho que uns 25 anos agora. É muita coisa, né? Hum? Muita coisa. Ah, tem muita coisa. Eu tô resumindo ainda um pouco ainda, para não ficar muito. Mas eu tô falando as partes mais importantes, assim, para você, né? E foram coisas, assim, que antigamente mexia muito comigo, assim. Eu vou dizer para você que era algo que mexia muito comigo. Hoje mexe? Hoje mexe, assim, mas não é algo que me paralisa, não é algo que me faz eu perder meu dia com isso, que faz eu paralisar com isso, que dói o dia inteiro. Não, eu aprendi a lidar com isso, aprendi a conviver com isso, aprendi que isso, ele me dá mais força. Eu falo assim, não, tá certo, aconteceu isso daqui, mas agora, outro momento, outra situação, vou fazer diferença. É Deixa, eu assim. deixa eu te falar. Então, aí vocês foram morar em outro bairro e você tinha mais ou menos quantos anos? Ai, eu não lembro. Peraí, eu lembro sim. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos. Eu Uns tinha nove uns anos. anos que... Eu tinha uns 3 anos, 4 que tinha saído, que seus pais tinham separado. Sim, eu tinha uns 9 anos porque foi o ano que eu comecei a estudar na escola. Sei. Porque eu não estudava, eu não ia para a escola. Eu comecei no primeiro ano, imagine. Eu, a mais velha da sala, a mais alta da sala, no primeiro ano. No primeiro ano, Uhum. entendeu? E como é que foi isso, essa fase? Ah, essa fase do primeiro ano de escola, eu me senti deslocada. Eu me senti deslocada do, da escola, né? Eu sempre tinha que sentar lá, eu nunca conseguia prestar atenção, tipo, no caso das coisas que aconteceram assim, eu queria aprender, só que eu não conseguia, parecia que não entrava na minha cabeça. Eu queria sentar lá na frente para poder conseguir entender melhor, para poder conseguir também perguntar, mas eu sempre tinha que sentar atrás, porque senão ninguém ia conseguir enxergar a lousa, ninguém ia conseguir enxergar os negócios, então sempre tinha que ficar no fundão. Eu era obrigada a ficar no fundão. Tem pessoas que falam assim, ah, eu gosto de ficar no fundão. Não, eu era obrigada a ficar no fundão. Eu não podia ficar na frente assim, porque eu sempre atrapalhava alguém. Então, eu sempre ficava no fundão, né? Aí, eu ficava no fundão, eu eu me senti deslocada, assim, tipo, um monte de gente que, né? Aí na fila também, eu tinha que ficar no final da fila. Aí às vezes eu queria, aí às vezes me dava coragem de perguntar, porque eu falava assim, gente, eu tenho que perguntar. Eu perguntava, acabava falando errado na frente de todo mundo dava risada de mim. Aí eu falava assim, gente, eu não vou perguntar mais não, porque todo mundo, até a professora dava risada, né?
E teve situações constrangedoras que às vezes eu perguntava o óbvio, às vezes eu perguntava algo, a professora falava, você não entendeu? Tá bem na cara. Aí às vezes a pessoa, a criancinha que tava na minha frente fala assim, é esse daqui. Ah, você tá certo, fulana. Tá vendo, Priscila? Você tem que aprender mais isso. Eu falo assim, gente, eu já tento, não consigo. Nossa, eu tento, não consigo, né? E, e acho que foram tempos bem difíceis na escola, assim, né? Teve uma situação na escola, porque meu irmão era muito arteiro. Meu irmão era muito arteiro. Meu irmão era muito arteiro. Também, eu acho que é querendo chamar a atenção também do pai e tudo mais. E eu não sei que ele fez alguma coisa na escola. Eu não sei o que aconteceu. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Até hoje, assim. Só que eu lembro que a diretora da escola chegou para mim na sala de aula. A diretora, alguma pessoa chegou na sala de aula, na frente de todo mundo. E nessa época eu roía muito a mão, assim, as unhas, eu roía muito as unhas e as palmas dos dedos, assim, ó. Então eu ficava com os tocotinhos de unha e roía tudo isso daqui. Tudo isso aqui era ruído. Uhum. E eu lembro que ela entrou na sala de aula, eu estava sentada, assim, na frente da professora, porque a professora, por algum motivo, me colocou lá na frente, né? E aí eu fiquei sentada lá e prestando atenção na aula. Aí chegou a diretora bufando do nada, chegou e falou assim para mim: Você, é, você não vai ser nada na sua vida. Né? Começou a gritar assim na frente de todo mundo: Você não vai ser nada na sua vida. Você você vai limpar a privada de, de madame para a vida inteira. E começou a me xingar, e começou a brigar comigo. Eu não conseguia ter um pingo de reação. A única coisa que eu fazia era roer meus tocotinhos, a minha mão. Eu só conseguia, só fazia isso, só mordia, né? Eu mordi tanto que até saiu sangue. Até saiu sangue, assim, de tanto que eu mordi. Só um minutinho, E, Rafael. sim, Põe água aqui para mim. Põe aqui logo. Põe logo. Pronto. Obrigada. então. Aí eu mordia meus tocotinhos assim, e eu lembro que é como se meu corpo tivesse saindo. Sabe quando você tem a sensação assim que você tem um baque tão grande assim que você sente que a sua alma tá saindo do seu corpo? Foi a sensação que eu tive de tanto que ela brigou comigo na frente de todo mundo, assim, na frente de todo mundo, né? E eu lembro que meu irmão tava atrás dela, né? Ela falou: se você fica levando as pessoas para o mau caminho, não sei o que lá, brigou comigo assim, não me perguntou nada, não me falou nada, simplesmente brigou comigo. Simplesmente me talagou assim, coisa assim. E eu saí de lá assim, atordoada. Saí de lá da escola. Depois desse episódio assim, eu não lembro mais da escola, eu não lembro mais das coisas da escola. Você fala assim, ah, que você fez na escola. Eu lembro quando na sexta série. Uhum. Na sexta série eu lembro bem na escola. Na quinta série, da sexta série eu lembro bem da escola. Eu lembro dos professores, eu lembro de tudo, mas depois desse período assim eu não lembro mais. Tá. Não lembro mais desse período na escola. Ou E aí seja, nesse também. o seu cérebro criou uma proteção para Uhum, você. sim, Eu também tenho episódios na minha vida que eu não consigo lembrar. sim. Por É porque mais que eu ele tenha. entendeu, né? Ele entendeu que isso ia ter um sofrimento tão grande para mim que acabou nem lembrando, né? Então, de tão Várias forte que vezes, né? foi, né? E aí? Bom, aí tem mais coisa ainda. Então, aí depois disso foi a minha madrasta, né? Meu pai na verdade, a minha madrasta, ela veio para nossa casa para ser uma empregada doméstica de lá, né? Uhum. Ela, acho que ela tinha uns 17 a 18 anos também. Que aqui Ela foi ficou para grávida?
Não, É é outra. outra. Não, aqui ficou grávida, Ah. gente. O irmão dela não deixava, não, filho. Mandou ele embora assim ou dava uns tiros, né? Aí, acho que ela tinha uns 16, minha madrasta, assim, que é a Madalena, né? Ela tinha 17, 18 anos. Ela tinha acabado de sair do Nordeste para vir para cá, né? E ela veio para poder fazer limpeza na nossa casa, pra poder limpar a nossa casa, assim, né? E aí acabou ficando com, com meu pai, né? E aí acabou indo morar lá. E, gente, foi algo muito complicado, assim, porque ela parecia que ficava disputando comigo, tipo, né? E aí eu lembro que ela achava ruim porque eu falava com a minha mãe, porque eu ainda falava, porque eu falava no telefone com a minha mãe. Ela achava ruim porque eu falava com a minha mãe no telefone, né? Ela fala assim que a minha mãe era louca, que eu não tinha que ouvir a mãe, que a minha mãe era problemática, que a minha mãe tinha várias coisas e tudo mais. E eu lembro que a minha mãe, ela me enviou um ursinho. Ela me enviou um ursinho muito bonitinho para mim, né? Um coelhinho rosa. E a minha madrasta, ela tinha um filho já, tá? Ela tinha um filho de 1 ano e pouquinho, que foi também morar junto com a gente lá, o Maicon. E a gente se dava muito bem, assim, eu e os meninos, a gente se dava muito bem. Ela fazia eu trocar a fralda dele direto. Eu tinha que sempre trocar a fralda dele, eu tinha que sempre arrumar ele, tinha que cuidar dele, porque ela sempre fazia as coisas, eu tinha que cuidar dele, né? E aí, se acontecesse alguma coisa com ele, era culpa minha. E aí, ele sempre escondia a chupeta, ele sempre escondia a chupeta. E aí, aí teve um episódio lá que ele escondeu, a gente ficou mó tempo procurando essa chupeta. E aí ela ficou falando que fui eu que dei fim na chupeta do menino. Que eu dei fim na chupeta do menino. Aí ela pegou o meu ursinho que eu tinha ganhado da minha mãe. Era o único brinquedo que eu tinha. Eu tinha alguns brinquedos lá, mas, tipo, era o único que era da minha mãe. Né, que a minha mãe tinha me dado, assim, porque eu sentia muita falta da minha mãe. Ela simplesmente pegou o ursinho e picotou todinho ele na minha frente. Ela pegou e picotou todinho, todinho. Ela falou: você não quer assumir com as coisas do menino? Agora você vai ficar sem as suas coisas também. Aí eu peguei, né, comecei a chorar. Mas, como sempre, sozinha ali, eu tive que pegar até os coisas assim, jogar fora, pegar numa sacola e jogar fora. Eu não tinha o que fazer. Aí, depois disso, assim, eu comecei a ficar distante, assim, das coisas do Michael, assim. Eu conversava com o Michael, assim, apesar que eu e o Michael e o Paulo, são nós 3 irmãos, assim, porque eu tenho, comigo, são 7 irmãos. Mas os mais unidos são eu, o Michael e o Paulo. Nós 3. O Michael já faleceu, né? Ele faleceu com 23 anos de câncer, mas a gente era muito unido, né? O Muito, muito unido. Maico, o Maico é qual? Ele é o filho da Madalena, Dessa? de, O que dessa você daí. cuidava Dessa que até dele? hoje tá junto. É, que eu tinha Tá? cuidado dele, E esse que né? faleceu. Isso, ele faleceu. Ele faleceu de câncer. Aí isso é uma história com um outro tempo, vai ter tempo de Nossa, contar. tão novo. É muito longo. Então, eu tô falando da minha infância ainda, né? Uhum. Aí, tipo, ele faleceu com 23 anos de câncer, né? Onde? Ele faleceu em 2018, né? De câncer. Eu cuidei muito dele, assim, porque a esposa dele não cuidava, a esposa dele não fazia os negócios. Aí eu peguei, cuidei dele, assim, de marcar médico. Eu e meu marido, a gente levava ele para as consultas e tudo mais, para poder fazer a, a tomografia, para poder descobrir. Ele pegou um câncer, o câncer que ele pegou foi um sarcoma de Ewing. Esse sarcoma, ele só dá em crianças. Se pega em adulto, ele vira um câncer maligno, assim, de destruição. E era realmente, e tanto que os médicos não sabiam nem lidar com essa questão.
que os médicos, quando a gente levava ele, via que era que esse sarcoma, ele falou assim, a gente não sabe qual tratamento dá para isso, porque é muito raro um câncer desse. Aí tinha que ser tinha que passar pela oncologia adulto e tinha que passar pela oncologia infantil. Ele tinha que passar nos dois, para poder conseguir fazer um que desse resultado. Mas deu resultado por um pouco tempo. E ainda ele ficou, ele ainda conseguiu assim ficar assim por um bom tempo, 1 ano e meio, tipo, 1 ano e meio a gente passou por isso, 1 ano e meio a gente passou por esse processo. Aí, o Maico Uhum. fazendo quimioterapia, radioterapia, cirurgia, porque teve que fazer cirurgia, porque o câncer estava tão grande que ele perdeu o movimento das pernas, e porque esse câncer ele só dá nas partes moles dos ossos, ele só dá na parte mole dos ossos. Então, esse câncer, ele é muito maligno quando dá em adultos. Quando é em criança, é fácil de resolver. Mas quando é adulto, ele destrói mesmo. E aí ele deixou um filho de 3 anos na época, que agora tem mais, né? Foi em 2018 que ele faleceu. E aí, como eu falei, eu e o Paulo e o Maicon, a gente era unidos, assim, né? Maicon, né? E eu lembro que a gente morava nessa casa, nós três, eu e o Paulo, o Maicon, naquela época, na época que minha madrasta cortou o meu bichinho lá, né? E eu lembro que era um pé de guerra muito grande, assim, tipo, querendo me diminuir muito, assim. Eu vivia muito largada, assim. Ah, você lembra que eu falei assim, que meu cabelo lindo, maravilhoso? Como eu falei, eu não sabia como organizar isso, né? Eu tive que aprender tudo sozinha. Tudo mesmo, tudo mesmo. E até me virar sozinha mesmo e me proteger sozinha. Porque o meu meio não fazia isso. Eu não tinha o meu meio para poder me proteger, eu tive que fazer isso sozinha. Mas eu só aprendi a fazer realmente isso depois de grande. Depois de grande, né? E aí eu vou passar para minha adolescência, tá? Na minha Olha, deixa eu adolescência, te falar. Ai, vamos ter que encerrar. Passou muito sim, rápido. Peço passou. des... Ah, é verdade, Não. nossa, já é... Você almoçou? Não, ainda não, vou almoçar daqui a pouco. Pois é. Porque quando você marca próximo, e quando você Uhum, marcar, em vez de você marcar um horário, você marca dois, um coladinho no outro. tá bom, A gente ter esse tempo assim maior, eu vou corrigir aqui o texto, vou te enviar para você ver se está de acordo. E é bom você ler, lembrar se está certo, se tem alguma coisa assim, para poder criar a ressignificação também. Ainda mais, né? Você já superou, e você é psicólogo, terapeuta, né? Ou é psicóloga mesmo? terapeuta. Terapeuta, e isso com certeza tem a ver com tudo que você passou, você deve ter feito isso para se encontrar também, não sei. Justamente. É, eu também foi por esse motivo, para me encontrar, para entender meu propósito, para me organizar minha mente. Mas é isso. Vou corrigir e te envio daqui a pouco. Pode Tá ser? bom. Desculpa eu não conseguir continuar. É que Não, fique em paz. como nós marcamos um horário só. Você tem o link de agendamento? Quer que Eu eu acho que tá. coloque? Se você quiser enviar de novo, pode enviar, tá Ele bom? geralmente está na descrição do grupo. Eu vou ver se está ou se foi tirado. Mas Tá eu vou bom. deixar lá. Inclusive, eu tenho que falar com as pessoas que estão faltando. Deixa eu ver Uhum. aqui. Enquanto isso, a outra não entrou ainda. A gente está num papinho assim, né? Passa tão rápido. Passa mesmo. Mas obrigada por me ouvir assim. Fazia tempo que eu não falava sobre essa história assim. Fazia tempo, né? Eu não falava sobre isso, eu não contava sobre isso. Você aguenta firme. Você, às vezes, eu vejo que você dá uma titubeada, mas você Sim, pode chorar. aguento. Não, Às eu vezes aguento. mas você não precisa segurar comigo, tá? Eu não Tá tô bom? achando o link aqui. Ah, achei, achei, achei.
Copiar endereço de novo. É porque, Marca. é porque como eu tô aqui no trabalho, aí eu não quero ficar com aquela cara de choro, Aí depois, o que que né? aconteceu? Vocês vão ficar perguntando, ai, que saco. Não, né? Vou mandar em Mas privado assim, e vou colocar no grupo, tá? ok, Mas daí você faz assim, não marca um horário só, marca dois. ok. Vou colocar lá e vou falar com as meninas. Mas eu gostei demais, muito obrigada, assim, foi muito bom Ai, gostou, falar foi assim. bom. Uhum. Foi bom porque, para você ver, fazia alguns dias que eu já estava pensando sobre isso, sobre a minha infância. E hoje, especificamente, eu estava lembrando sobre algumas coisas. Estava vindo na minha memória algumas coisas, para poder ficar fresco para hoje, né? Ó. É. A Bíblia fala: devo trazer à memória aquilo que me traz esperança. E a gente Sim, olhar para o passado nos faz ter esperança que vamos fazer diferente, muitas vezes. sim. E olhar para isso me faz olhar para uma questão de esperança, né? Eu falo assim que a minha vida, ela é uma vida de muita dor, mas também de muito amor, né? Então, aquilo que aconteceu comigo me traz esperança para poder fazer diferente. Hoje eu olho para isso, hoje eu converso com meu pai, com a minha madrasta e tudo mais. A questão de perdoar não significa que eu tenho que ficar convivendo lá com eles todos os dias, mas honrar eles na minha vida, honrar minha mãe, meu pai, na minha vida, fazendo aquilo que eu amo fazer, trazendo alegria para minhas filhas, respeitando e amando meu marido, respeitando e amando minhas filhas, vivendo isso no hoje, né? Uhum, Aquilo que passou, eu vivi. Não, não, não podemos negligenciar aquilo que vivemos. Aquilo que aconteceu, aconteceu. é. É a realidade da vida como ela é, aconteceu. Mas o que, que eu vou fazer com o que Não dá para aconteceu? mudar, né? Dá para Isso. Mas o que eu vou aproveitar fazer? como ferramenta. Mas mudar, não Isso. dá. O que eu vou fazer com isso que aconteceu comigo? É isso que eu vou fazer. Isso que vai fazer diferença na minha vida. Se eu Uhum, ficar remoendo isso, brigando com meus pais, ai, não sei o que lá, me dando de vítima, eu nunca vou sair desse lugar. Mas se eu falar assim, não, eu sou uma sobrevivente, eu falo assim que eu sou uma sobrevivente. Eu não sou uma vítima. Vítima, a gente é vítima do sistema, se fosse num caso de você ir na polícia e tudo mais, aí dentro do sistema ali, a gente é considerado como uma vítima, mas eu me falo que eu sou uma sobrevivente. Eu sobrevivi sobre o que me nisso. admira disso tudo, sabe o que que é? É que eu acredito que não era só sua mãe que sabia. Muita gente sabia, mas ninguém fez nada. Eu vou ter que Assim, cancelar, ela já está pedindo aqui para entrar. sim, sim. Vou interromper a gravação, né? Pode interromper.